E com relação ao Banco Central brasileiro, né? Eu vi algumas coisas aí na mídia dizendo que eles estão já fazendo um laboratório de estudo com relação à moeda digital. Talvez lance alguma coisa em 2024. Só que assim, né? Você pega a moeda digital que é lastreado na base monetária que existe, né? O que isso na prática dá de eficiência para a economia, né? Porque a gente vive um país de contrastes, né? A base da pirâmide hoje transaciona papel, né? Então, como que o governo quer lançar uma moeda digital se eu tenho desafios na economia real para o Brasil? Eu entendo a questão da moeda digital porque toda a evolução do dinheiro veio para resolver um problema que a gente tinha anteriormente. Então, o pessoal que é muito saudoso do lastro-ouro, mas também tinha problema no lastro-ouro, né? Uhum. Você pega, sei lá, os romanos negociando com moedas de prata. Você tinha lá um denário com a face de um imperador, era um pagamento por um dia de trabalho. E aquilo tinha um certo peso em prata. O que o pessoal fazia? Começava a cortar a moeda, porque continuava sendo um denário, e vendia a prata à parte. Aí começaram a colocar um monte de sinaizinhos na borda da moeda para evitar que isso acontecesse. Aí o cara ia, pegava uma moeda, esfregava na outra, pegava o pó da prata para vender. Então, poxa, moeda de metal não dá certo. Tá, cria um papel para representar. Aí criou, bota um lastro-ouro. Só que o governo abusava, criava mais. Aí hoje, você não tem lastro em mais nada, a não ser a confiança que a gente tem nas autoridades de que elas vão garantir o valor da moeda. Confiança essa quebrada sistematicamente. Mas o ponto é que tem cidade do interior onde a economia funciona com base em papel moeda, só que rapidamente o papel fica na mão de uma pessoa. Vamos supor uma cidade que só tem um comerciante. Todo mundo compra no mercadinho desse cara. Então, uma hora fica tudo no fiado, né? O cara fala, anota pra mim aí não sei o quê, anota pra mim não sei o quê. Aí você tem nessas cidades uma situação interessante, né? Um carro chega, bota lá no banco, no caixa eletrônico, dinheiro, todo mundo vai, saca, quita a conta com o dono do mercado pega o dinheiro, deposita no caixa e o mesmo carro forte leva o dinheiro embora. Em coisa de poucos dias. Então, é muito pouco eficiente isso no final das contas. Com o dinheiro digital, isso seria resolvido. Mas no Brasil tem muita dificuldade. No mundo, na verdade, cada 10 pessoas, 6 estão na internet. Então, tem 4 fora. E aqui no Brasil, como é um país continental, né, muito desigual, boa parte da riqueza está mais nessa parte centro para sul, é complicado você fazer esse tipo de inovação e excluir o dinheiro de papel. Só que é o caminho que vai ser tomado. Vai ser meio que uma coisa meio que mesclada. Vai ser meio híbrida no começo. Exato. Mas o sonho molhado de todo governo é que o dinheiro seja digital. Porque é muito mais fácil impor um imposto digital em toda a transação. Você bota o imposto lá quando o pessoal manda Pix, você pega um pouquinho, vai estar arrecadando muito mais de algo que vai ser impossível fugir, porque não tem mais papel moeda. Na China você já tem uma moeda 100% digital. Na hora que o governo acha que você é um cara que é um elemento que vai contra o governo, por exemplo, ele bloqueia o teu saldo todo de uma vez. A não ser que você tenha criptomoeda, você tá ferrado, pô. Sim. Você tá ferrado. Você desaparece, vai pro Ministério do Amor e volta mais magro adorando o grande irmão. É isso que vai acontecer lá. Então, essa questão da moeda digital é um avanço que vai acontecer. Aí o pessoal fala, isso não é uma ameaça pro Bitcoin, para criptomoedas? Eu vejo da seguinte forma. É fácil pro Banco Central fazer uma moeda mais rápida, menos volátil, isso vai acontecer, mais fácil de usar, por exemplo, mais um monte de coisa. A única coisa que o Banco Central não consegue fazer é criar uma moeda que não dependa do governo, que é o grande poder do Bitcoin. Porque essa moeda do Banco Central, eles apertam um botão e eles criam mais moeda. O Bitcoin não acontece isso. E tem um outro ponto que eu fico curioso para ver como é que eles vão fazer. Porque hoje, o Banco Central é aquele último elo da cadeia do sistema bancário. Só que se o dinheiro for digital, de fato, o que impede todo mundo de ter uma conta direto no Banco Central? O que até, inclusive, deixa muito mais fácil para ele fazer política monetária. Porque o pessoal reclama, baixamos a Selic e os bancos não baixaram os juros. Então você na ponta consegue baixar ou aumentar juros para todo mundo. Você não precisa mais dos bancos. Dos bancos, do intermediário. Não, você elimina os intermediários com base na tecnologia. Só que você tem um problema também, você centraliza tudo em um único banco, né? E centralização é um negócio perigoso, porque se algo aconteceu com aquele ponto central, é a ruína. É meio complicado conciliar isso, porque o governo, não querendo falar nada, mas o Banco Central tomou iniciativas recentemente aí no protocolo do Pix, do Open Banking, que é justamente para democratizar o ecossistema de negócio entre os agentes, né? Então você não sabe, uns 100 números de modelos de negócio podem nascer derivado dessa política do Banco Central. Agora, uma moeda digital pode contrastar com toda essa estratégia. Esse é o grande ponto, entendeu? Ele quer descentralizar, mas com uma moeda digital ele pode centralizar tudo Descentraliza de novo, exatamente. Eu acho que isso, em teoria, é super bom para o Bitcoin,
Porque pensa quantas pessoas... Todo mundo tá falando de NFT. Todo mundo tá falando de Bitcoin. Todo mundo tá falando. Mas quantos, de fato, sabem mexer e usar ali? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Vocês mesmos devem ter algumas dúvidas para que a gente conversa, para entrar, de fato, no Mestre Eu tenho várias, velho. Eu tenho várias. Agora, você imagina que você pegou pessoas que estavam no nível de só trabalhar com a moeda, operar ali com R$100 na carteira, ou R$50 na carteira, e agora tudo já é digital. A migração passa a ser muito simples. Muito mais simples do que o abismo de quem ainda pensa em papel. Então, se existisse uma moeda digital nacional, vamos dizer assim, para mim ia ser um tiro no pé gigantesco. Porque, para que eu vou manter... Eu só ia deixar a shitcoin, que seria o real, eu só ia deixar em real quando eu preciso usar. De resto, ela ia estar em cripto. E, preciso pagar o pão na padaria? Beleza. Na hora eu faço um swap para real e pago, mas é só isso. Então, esse eu acho que seria um tiro no pé gigantesco. Não, o que você falou é verdade no seguinte sentido, pô. Sobre facilitar o uso do Bitcoin. O que é o Pix? O Pix, você pega um código, às vezes aleatório de uma pessoa, coloca lá e manda o dinheiro para ela. Isso é exatamente igual a enviar Bitcoin de uma carteira para outra. Então, o Pix já ensinou as pessoas a utilizarem criptomoeda. Essa é a verdade. Então, na hora que isso acontecer mesmo, que a economia se digitalizar pra caramba, vai ser assim, ó. É um segundo pro cara pensar exatamente nisso. Eu posso deixar o grosso do meu dinheiro em Bitcoin e só utilizar um pouquinho para consumir de vez em quando. Que é muito louco quando você tem uma tecnologia emergente, existem as fases, né? Primeiro você nega, depois você ridiculariza, depois você aceita, né?